Rui Lira, agora na Cultura Informa. Está chegando com os comentários e a opinião o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Dido Montenegro. Boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde, e boa professor tarde Rui. para a grande audiência da Cultura Informa. Forte abraço, boa tarde. Nós estamos aí a pique de sofrer consequências ainda piores dessa guerra da Ucrânia. Eu estou falando de nós brasileiros. O preço do barril do petróleo hoje bateu em $120. Vocês vejam que estava 90 e alguma coisa, né? Perto de 100 antes do conflito, mas agora a coisa se acentua. E o Ministério da Agricultura anuncia que a gente terá problema também, tanto na parte de fertilizantes e como teremos também no próprio preço de alimentos aqui no Brasil. Aí, naturalmente, as pessoas devem estar, acredito eu, que muita gente está confusa para entender o que é que está acontecendo. Afinal, qual é a primeira questão quando se trava uma guerra? É a gente saber a causa, a gente saber qual é o motivo. E é evidente que todos nós, já colocamos essa posição aqui no comentário, nós somos contra, primeiro, a invasão do território da Ucrânia pela Rússia. Nós somos contra a guerra em si mesma, pelo simples fato de que entendemos que a humanidade já alcançou um estágio de desenvolvimento e de capacidade de se entender em várias questões que pode muito bem resolver suas diferenças pelo diálogo, pela diplomacia. Mas a gente pergunta como é que a humanidade, chegando a esse estágio que chegou, nós temos uma guerra desse porte com capacidade de influenciar para pior a vida de milhões de pessoas, tanto da Europa como daqui da América Latina, porque haverá influências econômicas, haverá toda uma pregação, haverá toda uma palavra, um discurso que vai levar as pessoas ao ódio, vai levar as pessoas à intolerância, vai levar as pessoas à violência e a disputar como se fosse, em alguns casos, até um jogo de futebol. A gente está vendo isso aí muito claramente, que até gato está sendo proibido de participar de concurso na Europa porque o gato é russo. A gente está vendo esse absurdo de você demitir um maestro de uma orquestra lá em Munique, na Alemanha, porque ele é russo. A gente está vendo rejeitar as pessoas como refugiados porque são negros, ou refugiados que não são brancos serem objeto de rejeição, de preconceito, de racismo, enfim. Então tudo que a humanidade tem de pior está exacerbado aí dentro. E vamos ver por quê. Qual é a causa dessa guerra? Um dado apenas. A OTAN é a aliança do Tratado do Atlântico Norte. Então percebam bem, aqui em Recife nós temos o Atlântico Sul, a parte do Oceano Atlântico que pega mais para o sul do mundo. E lá para cima, a gente tem o Atlântico Norte que banha a Europa. Então lá na Segunda Guerra Mundial, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos constituíram uma aliança militar, no entendimento deles, para defender a Europa de qualquer tipo de conflito. Porque depois que a Rússia e os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial, basicamente a Rússia que ganhou porque derrotou os alemães lá na tentativa de invasão que eles fizeram. Então os americanos entraram dividindo o mundo em dois. O mundo que seria liderado pela Rússia com a União Soviética e o mundo que seria liderado pelos Estados Unidos, chamado de Ocidente cristão, Ocidente democrático, essa coisa toda, e do outro lado ficaria a desgraça, ficaria a ditadura, o comunismo, tudo que não presta ficaria do outro lado da chamada cortina de ferro. Esse esquema de aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ele teve como oposição o chamado Pacto de Varsóvia, a capital da Polônia. E por esse pacto, os países ligados à Rússia, ligados à União Soviética de um modo geral, também tinham um pacto semelhante. Se a OTAN
fizesse qualquer coisa contra algum desse Pacto de Varsóvia, russos e os seus membros da República Socialista Soviética reagiriam. A mesma coisa os europeus. Só que o Pacto de Varsóvia acabou depois da queda do Muro de Berlim, a União Soviética acabou, e hoje o que nós temos é a Rússia se aliando à China e os dois deixando claro que juntos serão uma potência nuclear, uma potência militar e, sobretudo, uma potência econômica que pode fazer face ao poder norte-americano. Como é que os americanos reagiram a isso? Reagiram a isso mantendo a OTAN e reagiram a isso fazendo o seguinte, empurrando países e países para dentro da OTAN na direção da fronteira da Rússia. Então, todo mundo que está perto da Rússia, como por exemplo está a Polônia e outros países que estão ali na beirada do chamado leste europeu, os americanos foram tratando, são mais de 14 anos que eles vêm fazendo isso, de colocar esses países dentro da OTAN. E agora queriam colocar a Ucrânia. Na hora que eles deram a entender que queriam colocar a Ucrânia, inclusive deram um golpe de Estado lá, parecido com o golpe de Estado aqui do Brasil, em 2014, então quando eles deram esse golpe na Ucrânia, que colocaram esse governante que é a favor do interesse americano e da OTAN e da Europa, aí eles sentiram força, os americanos, para forçar a barra e colocar talvez até armas nucleares na Ucrânia, colocando-a dentro da OTAN. Em outras palavras, a resposta americana à subida de força da Rússia e, sobretudo, a aliança da Rússia com a China foi exatamente fortalecer a OTAN como aliança militar e ameaçar a fronteira da Rússia. Aí a Rússia disse basta, daqui não passa. E os russos vêm, a bem da verdade, é só vocês olharem no noticiário, desde dezembro que eles vêm tentando conversar com os americanos, se entenderem com a OTAN, se entenderem com os europeus, mas até agora o que a Rússia conseguiu foi ser colocada como Satanás, como o demônio, que é o invasor, é o truculento, essa coisa toda. Então nós estamos nesse ponto, em que a Rússia está sendo tratada como os nazistas trataram os judeus. E os próprios comunistas, como foram tratados pelo nazismo. E as práticas que estão sendo colocadas contra a Rússia são semelhantes. Então nós não podemos perder de vista que nós brasileiros não temos envolvimento direto nesse conflito, a não ser que a gente queira. A posição do governo Bolsonaro na ONU está correta em ficar contra a guerra. E está correta também em cobrar um diálogo de urgência para que haja um armistício, para que haja uma paralisação das atividades bélicas e uma negociação na mesa diplomática, que é o correto. Então a posição do governo brasileiro está andando para o plano correto, e isso tem que ser dito também a bem da verdade. Mas nós não podemos esconder, nem esquecer, nem deixar de ver os fatos que os americanos e os europeus estão querendo degringolar, derrubar de alguma maneira a economia russa e a própria sociedade russa às custas da Ucrânia, colocando a Ucrânia para brigar numa guerra que ela não tem condição militar de vencer, muito menos ainda com guerrilha, que agora é o que estão pregando, que vai ter guerrilha, essa coisa toda, e estão jogando a Ucrânia nas mãos de uma catástrofe militar, se os russos quiserem. Mas, felizmente, os russos não estão usando aquele esquema militar que os americanos costumavam usar no Vietnã, no Iraque, na Síria, em todo canto em que os americanos se envolvem, que é atacar bairros inteiros, cidades inteiras completas e matar milhares de pessoas de uma vez. Os russos estão fazendo um trabalho militar seletivo, atingindo só instalações militares e respondendo somente ao fogo de tropas ou das milícias nazistas da Ucrânia, que estão lutando contra a Rússia lá dentro. E por isso que de ontem para hoje, com a mesa de negociações, as hostilidades diminuíram, o ataque militar russo ficou freado nas portas de Kiev, que é a capital da Ucrânia, e a gente tem um conflito, digamos, administrado com um pouco mais de parcimônia e de bom senso do que os conflitos em que os americanos se envolveram. A gente aqui está falando a favor da Rússia? Não, a gente está falando a favor dos fatos. Você não tem, nesse momento, nenhum bombardeio importante em nenhuma cidade. Eu vasculhei aqui o noticiário todo. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: essa guerra está sendo travada entre um país que está subindo como potência lá por trás de todos, que é a China, aliado da Rússia,
E o principal aliado da China, que é a Rússia, há que se combater pelos Estados Unidos através da OTAN. E quem é, de novo, que paga o pato dessa história? A Ucrânia, que está sendo o lugar onde essa batalha está sendo travada às custas do povo da Ucrânia. São os ucranianos que estão morrendo, são os ucranianos que estão ameaçados, que estão sendo refugiados e que não têm condição de ganhar a guerra contra a Rússia, porque a Rússia é uma potência militar desde a Segunda Guerra Mundial. Então esse é o quadro. Um quadro de oportunismo, um quadro de uso das pessoas e dos povos feito pelos Estados Unidos. E esse jogo não pode também a gente cair num jogo de fla-flu e dizer, não, quando o americano é ruim é porque o russo é bom. Não, o russo não é bom. O russo está invadindo a Ucrânia, está tomando territórios dos outros, está dentro da casa alheia e está fazendo guerra de qualquer maneira contra a Ucrânia. Isso também não pode ser aceito. Então a posição de equilíbrio da gente é contra a guerra, mas contra quem motiva a guerra também, que são os Estados Unidos com a Europa. Contra o racismo, contra o nazismo que está sendo colocado lá e contra o nazismo que a Ucrânia tem também dentro desse jogo. Então, se a gente não compreender isso, a gente vai pensar que essa guerra é uma disputa de Putin contra Zelensky ou uma disputa da China por tabela, né, porque a China está envolvida por trás de tudo isso, e no fim a gente vai perder de vista que a Ucrânia está sendo usada como o Brasil foi. Querem um exemplo? Vai subir o preço do petróleo. Quem é que vai ganhar dinheiro? A Petrobras vai pagar mais caro pelo petróleo que os americanos exportam para cá. E desde quando eles estão exportando muito petróleo para cá? Desde que entrou o governo, que foi objeto da derrubada de Dilma, e depois que a política da Petrobras muda no Brasil para favorecer os interesses de importadores e dos americanos que exportam para cá, a população brasileira passou a pagar mais pelo combustível e vai pagar mais ainda com o preço do barril do petróleo mais alto como está agora. Então vejam que a gente aqui está sendo colocado numa situação igual da Ucrânia. Dão um golpe com gente como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esse povo todo apoiando o interesse americano, mudam a política da Petrobras, a gente passa a pagar muito mais em reais por um preço cotado em dólar e a gente está pagando para que as empresas americanas ganhem depois de que o golpe foi dado aqui. Nada diferente daquilo que está acontecendo com a Ucrânia. Aqui a Petrobras age por procuração a favor do interesse americano e a Ucrânia lá age a favor do interesse americano e da OTAN também. Ou seja, eles estão usando a gente aqui e estão usando a Ucrânia lá. Porque a política americana sempre foi essa, altamente egoísta. Não é o povo americano, são os políticos americanos como agem, democratas ou republicanos, de maneira egoísta e contra os interesses do povo, entendido como a maior parte, como a sociedade como um todo. Infelizmente a gente não tem tempo de desenvolver, mas amanhã deveremos estar com César Lucena e vamos detalhar melhor essas questões e observar o noticiário e abrir para que o ouvinte entre fazendo suas perguntas para que todos possam ser esclarecidos. São as reflexões que ficam para o ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Nosso ouvinte já pode, agora sim, pronto, 13 horas e 57 minutos. 1h57, aqui o Índio Agagiani está dizendo o seguinte, boa tarde a todos, estamos no Caio K, professor Rui, e ouvindo alguns cientistas internacionais de guerra, há muito interesse nessa guerra, e pessoas falando demais sem saber do assunto. É verdade. Aqui o Douglas Tricolor está dizendo o Putin está tapando a boca dos líderes mundiais. Mas a gente não tem que entender esse tapar a boca dos líderes mundiais como uma coisa boa para a humanidade. Agora tem que entender que Putin foi acuado, empurrado para essa guerra. E ele topou, de qualquer modo ele está tendo apoio interno na Rússia e está tendo a coragem suficiente para encarar o problema. Mas eu acho que a pessoa que está mais doida que termina esse conflito é o próprio Putin. Tanto é que ele está pedindo que a Ucrânia estabeleça corredores humanitários para tirar a população de lá da Ucrânia, os civis, e eles estão saindo em grande número. Ele não está atacando a população civil ucraniana, ele está reconhecendo o governo de Zelensky como um governo legítimo para a negociação. Então tem uma série de coisas que ele está, botando pano morno.
Ele está doido para terminar o conflito. Mas nem isso não torna um cara bom também, porque a guerra dele também está matando o ucraniano e a guerra dele também está desestabilizando o mundo. A guerra dele pode até ter lógica e ter sentido, mas ela é uma guerra como qualquer outra e é uma coisa que a gente não pode aceitar. Agora que ele está encarando Putin, encarando Biden e está encarando a Europa, isso também é verdade. Não deixa de ser um ato de coragem topar essa briga que ele está topando com tanta gente, digamos, do lado do Ocidente contra a posição russa nesse momento. Isso também é verdade. Ele está tapando a boca de muita gente. Professor Rui, amanhã, mesa redonda, continua o assunto, né? Pois é, esse assunto tem que ser desdobrado, porque tem uma parte econômica que a gente não pôde tratar. Tinha uma questão brasileira que eu acho fundamental hoje para a gente ver como a mudança nas coisas, que é, por exemplo, esse arquivamento do último processo que restava no Brasil contra o ex-presidente Lula, e que mostra o seguinte, que a justiça brasileira pode funcionar em dois sentidos, e que o comentarista, seja ele quem for, tem que ver os dois lados do comentário. Porque você pergunta, quem é que arquivou o último processo contra o ex-presidente Lula? Esse dos caças Gripen, da Suécia. Um assunto, aliás, que nunca deveria ter vindo à baila, porque não tinha realmente nenhuma substância, nenhuma prova. Esse negócio começou no governo de Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, foi ser julgado e definido no governo Dilma. Quando compraram os caças, quem estava na operação da licitação e de tudo era a Aeronáutica. Ela fez um parecer de mais de 30 mil páginas justificando que era a melhor compra. Nunca ficou provado que Lula nem o filho dele tinham qualquer envolvimento com dinheiro, lavagem de dinheiro. E depois, 7 anos depois que os caças estão chegando agora para o Brasil, a gente vê que de lá para cá não teve uma contestação do Tribunal de Contas, uma contestação da Procuradoria-Geral da República ou da Advocacia-Geral da União para dizer que tem alguma coisa errada nos processos, no dinheiro ou qualquer coisa em tráfico de influência. O que ficou revelado é que havia gente da justiça brasileira querendo assim jogar tanta tinta, tanta sujeira em Lula que ele jamais se recuperaria. E alguém ia dizer que ele era sujo sempre e eternamente sujo. Mas foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal que impediu Lula de ser candidato, que impediu que ele tivesse habeas corpus, que deixou ele na cadeia e que possibilitou que Temer assumisse o governo no lugar de Dilma, num golpe que foi dado por via parlamentar, e o Supremo Tribunal foi lá presidir a sessão de impeachment. Então, se você não olhar essa contradição, André, se você não olhar, Dido, a contradição que existe na política e na disputa de interesses, você nunca vai pensar a política corretamente. Porque em vez de olhar o fato, aquilo que acontece realmente, aquilo que está ali ao alcance da mão, você começa a pensar em pessoas, em indivíduos. Então não é Lewandowski que gosta de Lula. É o Supremo Tribunal Federal que o absolveu e que declarou Sérgio Moro juiz suspeito com base em provas e base em conhecimentos que foram, sobretudo, revelados por um hacker. Aí diz, não, porque o hacker tinha prova ilegítima. Mas o que é que diz a lei brasileira? Que até a prova ilegítima pode ser usada para defender alguém. Não pode ser usada para atacar, para acusar. Então Lula usou para se defender e com isso provou que Moro era um agente dos Estados Unidos, provou que a Lava Jato estava a serviço de interesses estrangeiros e que o sentido do golpe de 2016 contra Dilma era entregar riquezas do Brasil e subordinar-nos, brasileiros, aos interesses norte-americanos. Então, sem compreender esses fatos, fica difícil. E aí eu chamaria os ouvintes da cultura para ter paciência com a questão. Gente, deixem de ter preconceito em relação à política e ao comentário político. Abandonem qualquer preconceito que vocês tenham, porque a humanidade não terá nenhuma salvação para os seus problemas mais graves, como o do meio ambiente, da guerra e da distribuição de renda, da igualdade entre homem e mulher, da igualdade das raças. A gente não terá nenhuma solução a não ser por via da política. E o que é a política? A discussão dos assuntos sociais e da maneira como a sociedade será conduzida, como ela será governada e como o povo vai participar desse tipo de governo. Abandonem o preconceito, abracem a política como vocês abraçam qualquer conversa na mesa da sua casa, com a sua família, com a pessoa que vocês amam, porque a política é o caminho para solucionar os problemas e não é o problema. O problema é o quê? É o político safado, é o político ladrão, é o político mentiroso, é o político despreparado, é o político incoerente, é o fascistoide, é o nazista. Esse é o lixo que não presta para estar na política.
Mas gente boa, gente séria, gente decente, como muitos que estão me ouvindo agora, devem e têm a obrigação moral até e ética de se ocupar com a política, de pensar a política e de ter conhecimento suficiente para emitir uma opinião bem baseada. Isso que o Índio HGN advertiu, eu concordo integralmente. Tem muita gente falando o que não sabe, falando o que não deve, falando o que não entende. Então qual é o remédio para isso? Procurar entender, procurar saber para falar bem. Então amanhã a gente continua o papo e quero agradecer muito a atenção de vocês. Infelizmente o tempo em rádio é sempre curto, mas a gente amanhã vai ter um tempo a mais com um grande jornalista, 2 grandes jornalistas, que pode ser o Irã Carvalho e o César Lucena, e nós vamos destrinchar isso pelo menos durante o tempão maior da mesa redonda. Muito obrigado, boa tarde para André Santiago, boa tarde para Dido Montenegro, boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues na técnica e boa tarde carinhoso para os ouvintes da cultura, que eu quero simbolizá-los aqui em Zé de Paula, lá de Sairé, que está sempre na escuta, sempre acompanhando a gente. Então, em nome de Zé de Paula, a nossa saudação aos grandes ouvintes, aos bons ouvintes da Cultura Informa.